E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, aí você vem aqui nos comentários desse vídeo, deixa outra pergunta que eu vou responder na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o final da humanidade. Então desde o início eu já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre aquilo que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, e para deixar o seu questionamento para o próximo. Esse vídeo também é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol. São notícias, dados de transferências, estatísticas, placar ao vivo. E agora o OneFootball está também fazendo transmissão de jogos ao vivo, a exemplo do que já acontece no campeonato alemão. E o OneFootball continua sendo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Começo com a pergunta do Rafael Carmo de Oliveira. Você acha que o Cruzeiro pode cair, subir ou ficar na Série B? Rafael, obrigado pela pergunta. Poder, a gente pode terminar em qualquer situação, tá? O Cruzeiro pode embicar uma sequência de vitórias, subir para a Série A, pode continuar na draga que a gente estava e ser rebaixado, mas eu acho que o mais provável nesse momento é que o Cruzeiro faça uma campanha que não caia e nem suba. Eu acho que o mais provável é a gente ficar na Série B para a próxima temporada. É óbvio que a minha torcida é para que a gente comece a ganhar, foi ótimo vencer essa primeira aí sob o comando do Filipão, né? Mas não é muito provável, pelo que a gente viu até agora, que o Cruzeiro consiga de fato emplacar uma sequência espetacular. É a nossa torcida, é aquilo que eu quero, vai ser maravilhoso se a gente conseguir, mas não é o mais provável. O Richard dos Santos pergunta: você acha que seria uma boa emprestar nomes como Maurício e Ayrton para que eles consigam ganhar rodagem e maturidade? Richard, obrigado pela pergunta. Nesse momento eu não acho que seria interessante emprestá-los, primeiramente porque são dois jogadores que, mesmo não estando jogando o melhor futebol do mundo, ainda são algumas das melhores opções que a gente tem no plantel. O Ayrton hoje é o nosso velocista mais confiável, e o Maurício, né, que está de fato mal há algum tempo, agora está lá servindo a seleção sub-20, ainda assim é um jogador valorizado e até hoje é o nosso artilheiro na temporada, apenas 5 gols. E eu não pontuo isso como um elogio ao Maurício, mas como uma crítica aos outros. Nós estamos em outubro e o nosso artilheiro no ano tem 5 gols e não marca há mais de um mês pelo menos. De fato, esses jogadores precisam de mais rodagem, de mais maturidade, de mais minutos em campo, mas nesse momento, considerando as outras opções do elenco, eu acho que eles devem ganhar essas oportunidades aqui, até porque eu não consigo virar pra você e falar assim: aí tá vendo, ó, se botar o Matheus Índio, o Marquinhos Gabriel, o Regis, esses caras vão fazer melhor. Eu realmente não tenho essa convicção, por isso eu acho que tanto o Maurício quanto o Ayrton são úteis a esse elenco do Cruzeiro e estão entre os nossos melhores jogadores, por mais que isso possa soar de uma forma meio triste, né? Eles têm potencial para evoluir bastante, hoje não são grandes jogadores, mas podem se tornar muito em breve se forem bem trabalhados nesse sentido. O Kelvin Alexander de Jesus pergunta: você acha que se o conselho gestor ainda estivesse no comando do clube, o futebol praticado pelo time do Cruzeiro estaria melhor? Kelvin, obrigado pela pergunta. Tenho plena convicção que não, tá? Porque o pessoal do conselho gestor de fato era muito bem intencionado, fizeram um trabalho muito importante para esse resgate do Cruzeiro numa época que ninguém estava querendo abraçar a causa, mas se tem uma coisa que a gente deve criticá-los, é a mesma coisa que a gente muitas vezes critica o Sérgio, é que não são os maiores entendedores de futebol, né? Tanto que o pessoal do conselho gestor confiou no trabalho do Adilson Batista e contratou o Ocimar Bolicenho, né? Ele era o nosso diretor de futebol. Então, para quem contrata um camarada desse, você não pode dizer que entende de futebol, até porque o último trabalho do Bolimar tinha sido rebaixar o Londrina. Então eu realmente não consigo ter nenhuma ilusão de que com o conselho gestor a coisa estaria muito melhor. Acho que estaria muito parecida. O que a gente falou naquele momento, né, da eleição ali, que o Sérgio bateu o pé, estava desesperado para ter aquela eleição, é que era desnecessário, né? O momento do Cruzeiro não pedia mais aquela turbulência, mas a coisa já passou, já teve aí 2 eleições nesse ano, o Sérgio já está garantido como nosso presidente aí por 3 temporadas, e é torcer para que ele faça um bom trabalho e que a galera do conselho gestor continue sendo ativa e próxima do Cruzeiro, porque de fato eles cometeram erros, ninguém nega isso daí, mas que os caras nos ajudaram muito também é fato. O Tarcísio Duarte pergunta: como ficou a questão do Jonathan Robert? Devolvemos pro Grêmio e perdemos o direito ao segundo jogador acordado? Tarcísio, obrigado pela pergunta. O Cruzeiro não perdeu direito a nada, porque o Cruzeiro não tinha direito a outro jogador além do Jonathan Robert. Quando o Cruzeiro negociou o Orejuela por empréstimo lá, a situação foi o seguinte: o Orejuela
ela vai para o Grêmio e o Grêmio empresta 2 jogadores ao Cruzeiro, pagando inclusive o salário deles. Na época foram negociados ali o Felipe Machado, que está aí até agora, e o Jonathan Robert, que ficou alguns meses e foi embora, foi jogar lá no futebol português. Quando apareceu a possibilidade de negócio do Jonathan Robert com Portugal, o Grêmio procurou o Cruzeiro e perguntou: Cruzeiro, você aceita liberar o jogador ou você quer utilizá-lo? E o Cruzeiro aceitou a liberação, até porque o Jonathan Robert não jogou porcaria nenhuma por aqui, tá? Então o Cruzeiro concordou com isso e em nenhum momento ficou estabelecido que o Grêmio mandaria outro atleta. Algumas pessoas especularam isso, mas isso não estava no acordo inicial, isso não foi a negociação e o Jonathan Robert só saiu do Cruzeiro porque o Cruzeiro aceitou, tá? Se o Cruzeiro tivesse falado, não, Grêmio, o Jonathan Robert vai ficar aqui, eu quero utilizá-lo até o fim da Série B, acabava ali, o Jonathan Robert estaria no Cruzeiro até hoje. Como o Cruzeiro viu que ele não poderia nos ajudar nessa temporada, liberou o atleta e o Grêmio não nos deve nada. O Lourenço Drummond pergunta: o Renato Gaúcho é ídolo no Cruzeiro ou é somente identificado com a nossa camisa? Ou nem isso? Lourenço, obrigado pela pergunta. Entre as 3 opções eu ficaria com o nem isso, tá? O Renato Gaúcho ele teve uma passagem muito boa pelo Cruzeiro lá em 92, foi uma passagem muito curta, ele jogou 18 partidas e marcou 18 gols, ou seja, tecnicamente ele foi espetacular, ganhou título, né? Ele é um dos campeões da Supercopa, mas foi muito pouco tempo. E além da Supercopa foi também campeão mineiro em 92, né? De fato a passagem do Renato por aqui foi muito produtiva. Só que eu particularmente tenho muita dificuldade para falar que um jogador que não atuou 20 vezes com a nossa camisa, ele é um ídolo. Definitivamente não é, pelo menos para mim. Mas assim, o que o Renato foi no Cruzeiro? Ele foi um cara extremamente profissional, ele chegou, recebeu o dinheiro dele, jogou bola, meteu gol, foi campeão e foi embora no final da temporada e é isso. Foi uma relação profissional muito boa e muito proveitosa para as duas partes. Só que daí até chamá-lo de ídolo é algo que eu não consigo, tá? De fato, se a gente quiser comparar com o rival local, o Renato Gaúcho tem mais identificação com a nossa camisa, mas eu não vejo ele como um cara assim de extrema ligação com o Cruzeiro. A parada dele é realmente com o Grêmio e com alguns clubes cariocas, né? Até porque ele gosta muito mais da praia do que do futebol. O Luciano Silva pergunta: durante as lives após os jogos, juntamente com as notas dos jogadores, você também analisa o desempenho do técnico, dando de forma implícita uma nota ao treinador. Já pensou em materializar essa avaliação e dar de fato uma nota ao técnico? Luciano, obrigado pela pergunta. Eu não dou uma nota numérica ao treinador, porque o técnico ele sempre vai ser refém dos atletas em campo. O técnico ele pode tomar a decisão mais correta do mundo e no final das contas dar tudo errado, né? Ele pode botar o jogador certo, o cara não entregar bem, não render aquilo que é esperado por todo mundo e no final das contas vai ser um erro do técnico? Não, mas foi uma substituição dele que infelizmente não deu certo. E muitas vezes a gente vê também o técnico fazer umas mexidas que não fazem o menor sentido e no final das contas elas darem certo. Um exemplo que eu sempre gosto de usar é a final da Copa do Brasil de 2000. O Marco Aurélio faz umas mexidas completamente bizarras no time do Cruzeiro, ele tira laterais para botar atacantes, a gente bota o time todo na frente e fica todo vulnerável pelos lados. O São Paulo cria diversas oportunidades claras de gol. Por nossa sorte, o São Paulo perde os gols, né? Foram inclusive 2 chutes na rede pelo lado de fora naquele finalzinho ali. E depois o Cruzeiro consegue no coração, na raça, na mística, na sorte, no que for, o Cruzeiro consegue 2 gols no final e fica com o título. Mas falar que o Marco Aurélio mexeu bem na equipe, você vai me desculpar, mas isso aí não é analisar futebol, isso é analisar a sorte. A gente ganhou pelo sobrenatural, porque pela parte tática, definitivamente o técnico não teve mérito ali. Então é por isso que eu não dou de fato uma nota para o treinador, tá? Porque eu acho que as decisões que ele toma são sempre condicionadas àquilo que o jogador vai conseguir fazer ou não, né? E eu sou daqueles que pensa que o futebol ele é ganho e perdido pelos atletas dentro de campo. O técnico tem um trabalho a fazer, especialmente nos treinamentos, mas ali durante o jogo efetivamente, o trabalho do técnico é muito menor. E tem aquela máxima no futebol que o técnico que enxerga bem o jogo e faz boas substituições é o mesmo técnico que escalou mal no início do jogo, né? Então, como eu considero o treinador alguém que não consegue interferir de forma tão objetiva no jogo, eu prefiro não dar nota numérica para eles, embora eu sempre faça questão de analisar pontos positivos ou negativos que eu tenha enxergado. O Henrique Alves pergunta: o que você prefere, time numerado de 1 a 11 ou numeração fixa aparecendo às vezes futebol americano? Henrique, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu sou a favor de um meio termo, cara. O que seria isso? Eu gosto muito de numeração fixa,
fixa, tá? Eu acho que tem que ser assim no futebol, tem que ter a numeração fixa, até para questões de mercado, né? Às vezes o torcedor quer comprar a camisa de um certo jogador e aquela coisa da numeração mudar a cada partida, como a gente via muito até os anos 90 ali, eu não sou favorável. Eu gosto de numeração fixa, mas sem palhaçada, sem 99, 80 e tanto, 60. Não, cara, uma numeração normal. Se você tem 30 e poucos jogadores no elenco, que seja uma numeração de 1 a 35, de 1 a 40, para ficar uma coisa minimamente razoável. Então eu gosto desse padrão Libertadores que costuma ter, que é numeração fixa, mas uma questão limitada, para não virar palhaçada mesmo, porque a gente vê cada coisa, né? Eu lembro quando o William Bigode foi contratado pelo Cruzeiro, ele falou que ia usar a camisa 41 porque era o número de tênis que ele usava, sabe? Então assim, aí já vira sacanagem, né? Eu sou a favor de uma numeração mais racional e gosto da coisa do camisa 9 com a 9, do meia ser o camisa 10, os laterais, né, ser o 6, ser o 2. Eu gosto desse padrão aí no futebol brasileiro e quando fica um negócio muito bagunçado, particularmente não me agrada. Mas isso é uma questão que não tem nenhuma interferência no jogo, mas vale como curiosidade. E para fechar, o Álvaro Castro pergunta: depois que você criou o canal, mudou o jeito de ver e analisar o jogo? Álvaro, obrigado pela pergunta. Mudou, cara, mudou porque eu acho que hoje eu sou muito menos ignorante, eu sou um cara um pouco mais paciente que tenta analisar um pouco mais o que acontece no jogo, eu tento basear o que eu falo sobre os atletas um pouco na estatística, um pouco naquilo que é o feeling que a gente tem ali vendo o jogo no momento, né? Porque muitas vezes a gente vê um cara jogando e fala, mano, esse maluco não tá jogando nada e não sei o que. Aí você vai ver ali, analisar o que ele fez, os passes dele, a movimentação, e o cara tem uma atuação melhor do que parecia. E às vezes tem um jogador que a gente tem a impressão que jogou pra caramba também, e no final das contas a gente vê que o cara fez uma jogada no jogo todo e participou muito pouco do resto da partida. Então eu diria que eu sou hoje um cara muito mais paciente para ver o jogo, eu tento me apegar mais aos detalhes da partida, né? Não ficar naquela coisa de ser tão torcedor, embora não tenha como você não torcer, você não se envolver com o jogo, mas eu tento manter um certo distanciamento para olhar melhor o jogo e não ficar falando só besteira na live, né? Porque falar besteira a gente vai falar mesmo, isso aí é natural, mas não precisa falar só abobrinha também. Tem que tentar acrescentar alguma coisa para vocês que assistiram o jogo, pra gente às vezes concordar, às vezes discordar, até porque comentarista que só fala o óbvio, a gente já tem o Caio Ribeiro, o Bob Faria, essa galera que realmente são comentaristas assim, que vai me desculpar, mas eu acho que não agregam nada pra quem tá vendo a partida, né? O cara chutar pra fora e você falar, ele errou o gol, pô, mano, todo mundo viu isso, né? Isso aí você não vai acrescentar, você não vai melhorar a experiência de ninguém com esse comentário óbvio. Mas vamos sempre tentando melhorar, Álvaro, porque quando a gente acha que a gente tá muito bom pra fazer alguma coisa, é a hora que a gente começa a ficar pra trás, né? É a hora que a gente para de procurar mais ferramentas, mais sites. Hoje a gente tem muita coisa aí que oferece uma possibilidade de uma análise diferente, né? A questão de mapa de calor, aquele expected goals lá, são sempre ferramentas interessantes aí pra gente analisar o futebol um pouquinho a mais e ter uma noção maior do que acontece em campo, para não ficar naquela análise rasteira de que quando ganha todo mundo é bom pra caramba, quando perde é todo mundo uma porcaria, e a ideia é sempre essa, né? Ir interagindo para que todos nós vamos melhorando aí nossa visão sobre futebol, a gente vai entendendo um pouco mais o jogo, porque realmente futebol é um negócio apaixonante demais e que ninguém domina plenamente o que acontece no campo. A gente tem opiniões, podemos concordar ou discordar, o importante é que a gente siga em frente e que o Cruzeiro comece a ganhar mais jogos. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas abordados nesse vídeo e deixar o seu questionamento para que eu responda na semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!